Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre um pedido que eu venho recebendo depois que eu dei a primeira parte lá no Instagram das Mulheres que Brilham Juntas, sobre por que o dinheiro foge da gente, né? E esse assunto é pano para muita manga. Não dá para esgotar, é um assunto bem complexo. Então hoje a gente vai falar mais um pedacinho. Olá, Leila. Oi, Leide. Sobre por que o dinheiro foge de mim. Quem não passou, não sei se dá, mas eu acho que dá para poder fazer a enquete ainda aqui. Eu tô perguntando assim, que música que vem na sua cabeça quando fala de dinheiro? Que música que fala sobre dinheiro que você costuma ouvir ou linkar? A palavra dinheiro, você lembra da música X. Vai puxando aí, aquecendo seus neurônios. É muito importante quando a gente entra numa live, não venha com os neurônios assim, meio distraídos, não. Porque é muito importante a gente botar nossos neurônios para começarem a trabalhar, a pensar, na verdade, né? Então fica pensando aí. Que música que fala sobre dinheiro que você gosta de ouvir, ou quando fala em dinheiro, né? Essa música vem. Por que eu tô falando de música? A gente vai falar. Na neurociência, a música é muito importante, tá, gente? Dinheiro na mão é vendaval. Que mais? Também adoro essa música. E aí, Bruna, vai pensando, o que essa letra, né? Traduz para você quando você ouve relacionada à energia do dinheiro. Quem mais? Que música que vem na cabeça? Tem muita música sobre dinheiro, gente. Vamos aquecendo os neurônios pra gente falar sobre dinheiro. Por que o dinheiro foge? Cazuza, Tim Maia, não quero dinheiro. Isso mesmo, Alexandre, não quero dinheiro, só quero amor. E aí, dá pra viver só de amor? Um dos maiores conflitos, né, um dos principais conflitos entre casais é exatamente a questão do dinheiro, tá, gente? Dinheiro é uma coisa extremamente importante. E tão importante, mas não tem curso, né? Ninguém faz curso para estudar, para poder entender o dinheiro numa fase jovem, né? Uma educação financeira. Isso é uma coisa que a gente precisaria estar trabalhando mais. Então vamos lá, pra gente não perder tempo, tá? Dentro da neurociência, pra gente falar um pouco sobre o tema, por que o dinheiro foge de mim, vamos avançar mais um pouquinho. Quem não assistiu a primeira live, volta lá no Instagram. Essa live, gente, a gente vai deixar gravado no YouTube agora daqui pra frente, tá joia? Depois a gente divulga o link do YouTube, mas é só procurar @sumiu_animaro também que vocês vão localizar, tá joia? Dentro da neurociência, deixa eu começar explicando um pouco música. Gente, é muito importante vocês prestarem atenção que tipo de música vocês costumam ouvir. Porque a música ativa toda a área do cérebro. É a que mais, dos 5 sentidos, né? É a que mais ativa o nosso cérebro para memória de longo prazo. Então, que tipo de música você costuma ouvir no seu dia a dia e relacionada a dinheiro? Então, se você quer melhorar a sua percepção, porque toda mudança na nossa relação com o dinheiro, ele acontece aonde? Acontece quando eu mudo de percepção. Então, é importante mudar de percepção, tá ok? Em relação ao dinheiro. Então, qual é a música? Quando a gente fala essa música do Vendaval, o que ela vem na tua cabeça, né? Ela vem o quê? Ela tá falando da ilusão. O dinheiro traz essa ilusão, né? O que mais que ela tá falando? Vai escrevendo aí. O que mais que essa música traz, né? Dinheiro na mão não é vendaval. Ela tá dizendo o seguinte: se você não investe, se você não tem planejamento, tá? Se você não tem planejamento, se você não tem uma coisa já programada antes do teu salário chegar, se você espera o dinheiro chegar para depois planejar, aí você entra num estágio que não tem volta. Você entra numa ansiedade, né? É como se o cérebro ficasse meio grogue e aí a tomada de decisão não é legal.
Toda tomada de decisão para poder gastar o dinheiro de forma honrada, porque honrando o dinheiro é que você para de fazer com que ele fuja do seu campo, né? Que ele venha com fluidez. É preciso pegar músicas, e música é um movimento fantástico para quem quer parar com esse movimento de... das ferramentas que ajuda muito é você se relacionar com o dinheiro de forma mais positiva. A gente tem uma percepção muito negativa no nosso relacionamento com o dinheiro, e isso vem de onde? Ele vem de várias histórias que a gente vai ouvindo sobre dinheiro e vivenciando no nosso sistema familiar, né? Tudo começa dentro do sistema familiar. Então, a nossa relação com o dinheiro depende de como a gente cresceu dentro da nossa infância, olhando para o dinheiro. Como é que você lembra do dinheiro lá da sua infância? Com mágoa, com tristeza, com escassez, né? Esse sentimento, essa percepção é que vai alimentando a sua fase adulta de como se relacionar com o dinheiro. E antes de mais nada, dinheiro é troca. Então, casais, né, me perguntaram muito, professora Sumia, como é que em casais, como é que lidar com o dinheiro? Sabendo que é a maior briga que acontece entre casais, sempre está relacionado, o item, né, campeão é o dinheiro. E isso acontece por quê? Porque, primeiro, atração de casal, todo conflito entre casal, seja dinheiro, seja ciúme, seja para educar filhos, não importa. Todo conflito entre casais, né, entre o casal, entre os cônjuges, ele acontece 50 do homem, 50 da mulher. Não tem nem mais nem menos. E eu passei por essa experiência. Na época que eu me divorciei, eu cheguei até o Dr. Moisés Groisman por conta dele ter essa fala nas palestras dele, né, no YouTube. Quando eu vi a primeira palestra dele, eu queria saber qual era o meu 30%. Os meus 20% eu assumia, 80% era do ex-marido. E foi uma experiência fantástica entender que todo encontro de homem e mulher, ou homem, enfim, ele acontece por conta de um movimento que tem por trás, um campo de energia, um campo de informação que atrai essa relação. Oi, Fabiana, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Difícil demais para ganhar, é muito duro. Olha, essas falas, gente, é perigosa demais, né? Difícil de ganhar, fácil de perder. A música vai colocando, né? Nós temos que ter um cuidado tão grande. Se nós tivéssemos uma compreensão profunda de como é que o cérebro funciona, de fato, se fosse já massificado, a gente teria o cuidado muito grande de ouvir qualquer tipo de música ou qualquer tipo de conversa, ou ter qualquer tipo de conversa a partir da nossa boca. Por quê? Porque tudo que entra pelo ouvido, ele atinge o maior... Ele mexe com muitas áreas neurológicas, né? Então, por isso que a musicoterapia é uma ferramenta maravilhosa para trabalhar muita coisa através da musicoterapia, a partir do Binaural Beats, tá? Tudo que entra pelo ouvido, ele tem um trabalho fantástico neurologicamente falando. Então, aqui fica a dica, a primeira dica, de como eu tenho que me relacionar melhor com o dinheiro para que ele pare de desaparecer do meu campo, para que ele pare, né, de fugir. Vai pegando um aviãozinho aí, pessoal, vai avisando a galera, os amigos que estão começando, que tem problema com o dinheiro. Oi, Júlia, seja bem-vinda. E nesse processo, eu quero que vocês comecem a pesquisar música e botar boas músicas para reprogramar ou programar o cérebro na percepção do dinheiro, combinado? O Tempo Não Para do Cazuza é muito legal, porque ele fala muito para quem trabalha com investimento, é uma música para quem trabalha com investimento, tá pensando, né, entre o futuro e o passado. Como é que vou tomar a decisão? Quem aplica investe em bolsa, sabe muito bem que os estudos, né, ele acontece muito baseado no passado para poder fazer o movimento para o futuro. Mas se você não sabe, se você não consegue ler bem esse passado, gente, você mete os pés pelas mãos e você perde muito dinheiro nesse movimento. Então essa música O Tempo Não Para, do Cazuza, é muito legal. E do mesmo jeito que essa música
ajuda a gente a pensar em investimento, também ajuda a gente melhorar a nossa percepção com o dinheiro. Então, como é que eu uso meu dinheiro hoje? Como é que eu me relaciono com o meu dinheiro? Tudo depende do passado. Então, como diz o Dr. Moisés, nós somos uma roda da vida, onde a gente mergulha, parte no passado, traz a memória, joga no presente, atualiza através dos filhos, que vão seguir para a próxima geração, levando as informações do sistema familiar, como é que ele trabalha com o dinheiro. Então, por isso que o dinheiro ele tem muito a ver com as gerações, né, lá atrás. E aqui vai segunda dica. Como que lá atrás a relação com o dinheiro foi acontecendo. Teve falência? Pessoas muito endividadas? Pessoas muito... Todo esse comportamento lá de trás vale a pena investigar. Do mesmo jeito que eu vou investir na bolsa de valor, eu investigo no passado aquele ativo e vou investigando se ele vem crescendo, se ele não vem crescendo. Da mesma forma, eu vou para o meu sistema familiar de origem e para minha ancestralidade, ficar investigando como que a relação do dinheiro acontecia lá. E que histórias, né, foram chegando até o seu ouvido na primeira infância. Toda a nossa forma de se relacionar com o dinheiro, ela tem muita relação com a nossa primeira infância. Tá joia? Quem aqui, escreve aqui no chat, quem estuda sobre culinária? Quem estuda sobre saúde? Quem estuda sobre depressão? Quem que estuda sobre a sua carreira profissional? Quem que estuda o quê? O que vocês mais estudam? Escreve aqui para mim no chat. O que mais você estuda aí? Me diga, conta aqui um pouquinho para que a gente possa prosseguir. Oi, Soraya, seja bem-vinda. Na minha família paterna teve isso, ó, falência, dívida. Como que eu vou quebrar esse protocolo? Como que eu vou quebrar esse protocolo? Vai pensando aí, Bruna, tá? Porque isso aí te atrapalha bastante. Essa falência, essa dívida faz um campo, né, da escassez. É um campo da escassez. Já vem no campo da escassez, tá? Vou ligar aqui, culinária, o que mais? Família, estuda sobre família, carreira, legal, olha, muita gente estuda sobre carreira. O que mais que vocês estudam? O que vocês gostam de estudar muito? Me conta aí, que tipo de assunto que vocês estudam muito? Que vocês sempre estão procurando? Saúde, culinária... Barra de Axis, constelação, odontologia, biossegurança. Olha, meu inconsciente diz dinheiro é sujo. Tem que desativar isso, Mônica. Estética, PNL, constelação. Olha que legal, vai se vendendo aí, galera. Galera, essa é uma grande oportunidade de fazer dinheiro também. Fala o que você faz, o que você estuda, qual a tua área. Se vende aí. Toda oportunidade é uma oportunidade de estar se vendendo, né? Então... olha, até acelerou o processo aqui. Vai se vendendo, galera. Mostra aí o seu know-how. O que é que você faz da vida? Me dedicando à constelação. Fabíola, que legal. Mais gente. Educação parental. Construção. Família, educação, línguas. O que mais, gente? Gosto muito de dar aula. Isso é bom, gente. Gostar... fazer aquilo que você gosta, isso atrai dinheiro, tá, gente? O dinheiro gosta de pessoas que adoram fazer o que faz. Tá aí a terceira dica, tá? O dinheiro gosta das pessoas que fazem as coisas que amam, tá ok? Autoconhecimento... E por que o dinheiro gosta dessas pessoas? Porque o dinheiro gosta de pessoas que estão no propósito de vida. É um campo de energia que atrai dinheiro. Quando que o dinheiro foge de você? Quando você trabalha a serviço do dinheiro, tá ok? Então quem é que fica trabalhando a serviço do dinheiro? Tem que ficar pensando, porque isso é muito cansativo, tá? Então, é aquele que espera sexta-feira, então ele escreve assim no Instagram, sextou. Você já sabe que esse indivíduo trabalha em nome do dinheiro. E segunda-feira é um caos na cabeça dele, tá joia? Empreender, show. Então,
todo mundo deveria estudar sobre o dinheiro. Ninguém avisa a gente que a gente tem que estudar sobre dinheiro. Por que que ninguém, principalmente da década de 60, 70 e 80, a galera que, né, fez parte daquela inflação galopante, não tinha essa perspectiva de guardar dinheiro para o futuro, porque tudo era muito... Você tinha que comprar logo as coisas, né? Senão aquele dinheiro perdia o valor. Então, a galera mais jovem, elas têm tendência a estudar mais sobre dinheiro. Quando eu atendo no coach, é muito legal. Eu percebo que os jovens têm uma preocupação maior quando incentivado pelos pais. Então, fica aqui a dica, né? Os pais da era da inflação... eles dependem muito dos filhos para entender educação financeira, na verdade. E eles acabam dependendo muito desses filhos para sobreviver na velhice, tá ok? Então, estudar sobre dinheiro, gente, é a coisa mais importante. Por conta de... por quê? Porque a palavra dinheiro gera um estresse no cérebro. Só o fato de ouvir a palavra dinheiro, o nosso cérebro fica estressado, tá? Por isso que ninguém gosta de fazer planejamento, ninguém gosta de fazer metas com seu dinheiro, ninguém gosta de ficar anotando, porque toda vez que você faz esse movimento, se você fica no campo da escassez, se você fica no campo da lealdade, da pobreza, da falência, né, do pouco dinheiro, o teu cérebro se estressa muito porque você está caminhando na direção contrária. Então, aqui fica a quarta dica para você. Se você começar a anotar, administrar teu dinheiro, você começa a passar mal, você tem um desconforto, onde você tem que checar esse desconforto? Você tem que checar nos músculos, aquela sensação desconfortável. Ó, gente, o que eu não consegui responder, depois eu vou respondendo, tá joia? Às vezes a gente dá uma paradinha aqui para ler e a gente vai respondendo. Então, estudar sobre o dinheiro é muito importante. Principalmente hoje que nós temos uma estabilidade que dá para poder começar a ensinar crianças. Eu ensino o João muito cedo. Eu sou da geração... Quem é da geração aqui, gente, que os pais diziam assim: estude para ter um bom emprego. Estude para ter um bom salário, né? Essa frase, gente, hoje não cabe mais. Eu não falo isso pro nosso filho aqui: estude para ter um bom emprego. Roberto Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, né? Ele fala muito que nós temos 3 tipos de renda na vida. Hoje, a melhor forma de você atrair dinheiro é você todo dia dormir e acordar e pensar: como eu posso escalonar meu negócio? Como eu posso escalonar o meu conhecimento? Como eu posso ganhar volume, tá? Com esse movimento? Por quê? O Roberto diz o seguinte: a renda comum, né? Que essa renda que a gente cresceu ouvindo, principalmente a minha geração, estude para ter um bom salário, para ter uma carreira. Essa é a renda comum, ou seja, é o assalariado, é o CLT. Ou seja, para aumentar esse dinheiro, você tem que trabalhar mais. Se você não trabalhar, você não consegue fazer esse dinheiro, tá ok? E a gente entra nesse caminho da escravidão. Então, temos que começar a quebrar alguns paradigmas dentro das nossas cabeças, enquanto pais, para poder incentivar nossos filhos. E para isso a gente tem que começar a estudar sobre dinheiro e ver e ouvir a importância de estudar sobre dinheiro, tá joia? Isso faz sentido para vocês? Escreve aí no chat para quem faz sentido. Começar a abrir a cabeça dos nossos filhos a estudarem sobre dinheiro, a entender que é possível, entendendo sobre o dinheiro e sobre investimento, outras formas de fazer dinheiro, a não ser somente pelos músculos, tá ok? Faz sentido isso? Então, todo mundo agora já sabe aqui que o dinheiro gera estresse. Por que o dinheiro gera estresse? Porque ele faz parte do neocórtex. Ele faz parte do cérebro mais evoluído, tá? A informação, a palavra dinheiro, não fez parte no processo evolutivo do cérebro lá na parte arcaica, no cérebro reptiliano, no sistema límbico. Essa informação não existia. Então, ele não tem link. Toda vez que fala em dinheiro, automaticamente o nosso cérebro neocórtex que acorda. E acordar o neocórtex, gente, ele consome muita energia, muita energia.
E lembre-se, nosso cérebro é preguiçoso por natureza. Então, por isso que falar em dinheiro, organizar dinheiro, administrar dinheiro, buscar um caminho mais rentável para que o dinheiro trabalhe por você, ele usa muito o neocórtex. E como consome muita energia, gera estresse. Então, se você não criar um hábito, né? Então precisa criar um hábito. É um hábito de olhar para o dinheiro como algo leve, não como algo pesado. Por muitos anos eu olhei o dinheiro como algo pesado, né? Eu nunca tive dificuldade de fazer dinheiro, nunca tive dificuldade de me relacionar com o dinheiro, mas eu sempre tive dificuldade de ficar com o dinheiro. E nesse processo, após o falecimento da minha mãe, porque esse protocolo vem da ancestralidade da família materna, aonde a escassez era muito, muito violenta. A minha família materna vem de uma escassez muito, muito difícil, de fome, imigração, essa questão toda. Parte de pai já mais tranquilo, mas parte de mãe sim. E aí, com o falecimento da minha mãe, como eu vinha já resolvendo todas as meus contratempos com a minha mãe, com o falecimento dela, meu campo de energia se liberou muito para poder trabalhar essa parte que faltava, que era mantida viva através o fato da minha mãe não me liberar. Minha mãe sempre me puxava para o campo dela como a mãe dela. E esse movimento, ela trava a nossa vida para se relacionar com o dinheiro, tá joia, gente? Então, o Dr. Moisés Grossman diz uma coisa muito legal sobre isso. Nós nascemos 2 vezes. Primeiro, nós saímos da barriga da nossa mamãe e caímos na barriga do sistema familiar, tá? E enquanto eu estou dentro de um sistema familiar, eu ainda estou sendo totalmente alimentada por aquela informação do sistema. E à medida que a gente vai crescendo, né, e a constelação familiar, Bert Helling fala muito, né, que o pai leva o filho para o mundo. Então, no Dia dos Pais, nós fizemos um movimento muito legal, porque ficar com investimento é um problema que eu tinha com o meu pai também, tá ok? E que foi se resolvendo. E aí, Bert Helling fala, quem leva filhos para o mundo é o papai. Então, entregar os filhos para o pai é ajudar este filho a ficar forte no relacionamento com o dinheiro. Então, nesse movimento de levar o filho para o mundo, Dr. Moisés Grossman fala um outro ponto de vista que diz, à medida que ele ganha adolescência, a família tem que permitir que ele vá para o mundo. Ou seja, é o segundo nascimento, que é a corte do cordão umbilical nesse processo todo, tá ok? E isso, gente, afeta muito o processo de individuação, né? O quanto você está, deixa eu ver o horário, o quanto você está liberado para fazer dinheiro. E acredite, tá, gente? Tem pessoas muito talentosas, com baita de uma capacidade fantástica para monetizar, mas não tem força, não tem coragem, não tem garra para ir para o mundo para fazer esse movimento. Minha mãe fez esse movimento comigo também, que legal. Que tipo de movimento, Fabiola? Em que sentido você está falando? De prender, né? De prender. As mães, gente, prende muito a gente, tá? Nós, mulheres hoje, mães, temos que entender isso e começar a trabalhar essa questão, tá? Você nem percebe, mas muita gente tem alergia ao dinheiro, tá, gente? Muita gente no movimento inconsciente tem alergia ao dinheiro, assim como tem alergia ao alimento. Então, para pensar aí, será que eu tenho alergia ao dinheiro? Por quê? Porque às vezes você fica assim, ó, na vida, correndo para fazer muitos cursos, fazendo certificação, né? Se matando de trabalhar durante o dia, à noite está estudando, final de semana estudando. Mas, no entanto, porém, você não para pensar se você tem algum padrão negativo, tão invisível, tão oculto dentro de você, que você faz o dinheiro de um lado e esse padrão negativo consome de outro. Então, você fica nesse loop, preso nesse loop. E dentro do método Sumie Explica, é isso que nós estamos desenvolvendo de uma forma muito forte com ferramentas para poder desativar. Desativar padrões negativos com o dinheiro não é assim, não é da noite para o dia, porque é uma energia muito poderosa. É a nossa energia da consciência. Então, quando você fala dinheiro, igual consciência. Dinheiro é igual troca, tá? Então, fica prestando atenção. Será que você
Sofre alergia com o dinheiro? Será que você presta atenção na troca que você faz no seu relacionamento com as pessoas? E troca, gente, ele envolve tanto troca de energia, informações, quando você está conversando, buscando informações. Não é só dinheiro, não é só espécie, tá? Mas é tempo, é energia. Quer ver uma forma muito fácil do dinheiro fugir da gente? Quando a gente fica pegando o tempo da outra pessoa de forma indevida, ocupando o tempo da outra pessoa com a nossa mimiseira mental, com o nosso mimimi, com as nossas choradeiras, com as nossas reclamações, né? Eu brinco, né? E eu deixo até a tesoura aqui, gente. Eu brinco muito e explico muito para os meus clientes de coaching que a gente tem que aprender a cortar alguns laços tóxicos, porque ele afeta muito o nosso cérebro, tá ok? Deixa eu dar uma lida aqui. Como fazer para que os pais liberem nossos filhos para fazer dinheiro? Isso, Andressa, como? Isso é um processo, tá? Para liberar. Se você já é adulta, se você já é adulto, você que vai fazer isso, não os pais, tá? Os pais não têm como fazer mais esse movimento. Por quê? Porque o que eles tinham para fazer por você, eles já fizeram. E aí você, como adulta, é que vai fazer. Como? Nós já vamos falar. Tem a ver muito com hierarquia, tá bom, Andressa? Como podemos trabalhar para não gerar na mesma energia da escassez da minha mãe? Também tem a ver com hierarquia. Peraí que eu já vou entrar na hierarquia. Trabalho. Então, ontem, gente, nós tivemos constelação familiar. E aí, a cliente que vinha constelar sobre conflito com o dinheiro passou mal, né? Não pôde comparecer. Ela me avisou em cima da hora. Mas tudo isso faz parte do campo. Por quê? Imagina uma pessoa indo para o movimento de abrir um campo para entender por que ela tem esse conflito com o dinheiro. Há uma lealdade por trás que fez ela adoecer, e toda doença, gente, é um sinal o quanto você está, né, linkado, o quanto você está leal com alguma escassez lá atrás. Eu fiz votação do tema, eu gosto da palavra escassez, e quando a gente fala escassez, gente, não fique pensando só em dinheiro. A palavra escassez, ela é mais abrangente, né? Mas na enquete, deu uma votação muito forte ainda para esse tema, de entender mais por que o dinheiro foge de mim. Então, você já sabe que o dinheiro foge de mim. Por quê? Primeiro, porque eu fico me relacionando com o sentido do ouvido, com coisas muito tóxicas, tá? Com uma relação, uma percepção do dinheiro muito tóxica. Isso faz você fugir do dinheiro. Segundo, você não conseguir se liberar, você não conseguir ir para o mundo, porque papai e mamãe te segura. E cada um tem que buscar suas ferramentas para ir fazendo esse corte. Por quê? Quando papai e mamãe vier a falecer, você não tem você entra no estado de luto, que é bom, é importante, tá ok? Com o falecimento dos nossos papais, mamães, é importante a gente ter esse momento do luto. Mas aquilo não te abala. Eu atendo clientes que chegam aqui muito abalados porque a mamãe de 90 anos faleceu. Porque o papai idoso faleceu, né? E eu sempre digo, um filho ou uma filha entrar em estado assim, de ficar muito abalado por um período de mais de 3 meses, já entrou numa parte adoecida, tá? Principalmente pais idosos. Então, à medida que os nossos pais vão envelhecendo, o que a gente tem que ir fazendo? Se desvinculando, olhando para eles e falando assim, autorizando eles partirem. Pode partir que agora eu dou conta. Eu dou conta. E quando você começa a fazer isso, Andressa, você já começa a se desvincular do campo de energia, do dinheiro. Eu não conseguia ficar com investimento, mas fazer dinheiro, essa parte eu consegui desvincular com a minha mãe ainda viva, tá? Fazendo os meus movimentos. E tudo isso eu venho fazendo e venho colocando e estruturando dentro do método Sumir Explica. E eu venho fazendo uma grande coletânea de todo o processo que eu passei no meu sistema familiar para poder trabalhar isso. Tá ok? Então, quando a gente fala dinheiro, é troca. Se você não sabe trocar, preste atenção toda hora. Quem não sabe trocar, dinheiro foge. Dinheiro adora. Então, de gente que está no propósito de vida, que faz o que ama. Roberto Kiyosaki diz, quem trabalha pelo dinheiro vira escravo, porque ele está atrás de salário, bônus, prêmios, né? E esse tipo de coisa você tem que trabalhar mais e mais e mais. E pegue o seu conhecimento, o seu know-how e transforme e
fica dormindo, acorda e dorme, pensando, como eu torno isso escalonável? Eu lutei por 5 anos para vir para online. Por quê? Por conta da neurose sistêmica familiar. Medo de ter muito dinheiro faz a gente ficar nesse lugar de construir uma crença, um medo que vai travando. E hoje, depois do Covid, não tinha mais escolha, né? Ou você vai ou você vai. Então, nessa eu fui. E aí eu fico pensando, meu Deus, né? Fiquei 5 anos travada à toa, porque eu tô adorando fazer o movimento online. Me adaptei muito bem e fiz vários testes piloto, porque eu realmente estava insegura. E aí eu fui fazendo teste em pequenos grupos, com os alunos mais antigos, para poder sentir se era possível trazer sentimento. E quem estava na constelação de ontem pôde perceber que coisa fantástica que foi aquela constelação online. Um campo de energia assim altíssimo. Eu encerrei a constelação e eu fiquei aqui numa energia muito alta aqui em casa. Então, online dá para fazer assim o limite ao céu e eu tô aqui encantada com o movimento online. Então eu percebo o quê? Mais um pouco de cura na minha relação, de monetizar, na minha percepção, e assim a gente vai, de degrau em degrau, curando o dinheiro. Então o dinheiro não se cura da noite pro dia, ele é todo um processo, tá? Roberto Kiyosaki fala muito disso, tá? O 5 sentidos é muito importante, tá, gente? Desenvolver a acuidade sensorial é muito importante. Então tem gente que trabalha para uma renda ruim, o dinheiro se afasta. Por quê? Porque você olha para o teu cliente querendo literalmente botar a mão na carteira dele e arrancar o dinheiro desse cliente. Eu falo muito isso com clientes que são terapeutas. Se você não tiver no seu propósito de vida, tem muita gente que faz assim, um monte de curso de terapia para poder ganhar dinheiro. Esse não ganha dinheiro, tá? Vocês podem prestar atenção. Esse terapeuta não ganha dinheiro, porque principalmente quando eu estou trabalhando com outro ser humano, ele tem que estar linkado num propósito de vida muito forte. Você tem que gostar muito de fazer aquilo, né? Tava conversando hoje com um amigo e eu falando que como abrir campo, constelar para mim é um dos momentos mais fantásticos para mim. Eu não canso de fazer, é uma coisa que eu faço qualquer hora, domingo, sábado. Eu não tenho restrição porque é tão gratificante e eu sei que eu vou sair de lá muito melhor quando eu faço esse movimento, tá? Então pare de trabalhar pro dinheiro e vai descobrir seu propósito de vida, porque o dinheiro detesta gente que fica trabalhando em nome do dinheiro. Dinheiro não gosta de pessoas mercenárias, tá? Então, em vez de pedir aumento, quem pede aumento tá pedindo para ter mais dinheiro ruim. Porque quanto mais aumento, gente, entenda, mais serviço vai vir, tá? Então, em vez de pedir aumento, sabe o que você tem que perguntar? Onde que eu posso ajudar mais para contribuir na vida de muitos? Isso gera muita riqueza. Por quê? Porque isso vai para o escalonável, tá? Então essa é a pergunta que você tem que dormir e acordar para poder fazer com que o seu campo comece a sair da escassez e vir para a prosperidade, para a abundância. Como eu posso escalonar? O Roberto Kiyosaki fala muito, né, da renda comum, e ele fala que a renda mais legal que vocês têm que trabalhar, gente, qualquer um pode trabalhar com pouco salário, mas que tenha disciplina de primeiro se pagar. O dia que esse hábito acontecer na sua vida, de primeiro se pagar, não dá para tirar 20%? Estatisticamente, na educação financeira, eles dão a seguinte dica: 50% do seu ganho para pagar as contas fixas. Então, você tem que ajustar para que ele fique nesse 50%. E, professora, assumir é impossível. Você vai se ajustar. Porque se você não se ajusta nessa configuração, dificilmente você vai conseguir fazer um investimento, criar um dinheiro que vai trabalhar por você e que depois de um certo tempo, né? Porque ele é exponencial, graças a Deus ele é exponencial, ou seja, agora ele é devagar, mas quando ele atinge a curva da exponencial, o crescimento é violento. Quem tem dívida sabe disso, né? Toda dívida é nos juros compostos. Então ele cresce uma bola de neve, aquele negócio vai, só que para ganhar dinheiro também, assim como para dívida, para dinheiro também, tá? Então a gente fala de renda de portfólio, que trabalha com fundos, ações, investimentos de um modo geral, que possa
te gerar uma renda, ou seja, o dinheiro está trabalhando por você sem você trabalhar, sem você usar seu tempo. Esse é o dinheiro bom. E é isso que a gente tem que educar nossos filhos nessa geração, gente. Nós somos uma geração de pais que estamos dando muito para os nossos filhos. Medo de gostar muito do dinheiro antes do amor. Olha, por isso que aquela música faz muito sentido, né? Que vocês colocaram aqui no início sobre aquela música. É bom, quem colocou Mônica, ouça aquela música. Agora esqueci a letra. Amor, eu só quero amor, né? Não, eu não quero dinheiro, eu só quero amor. Tá ok? Outra forma de ter renda, renda passiva. O que é renda passiva? Investimento no mercado imobiliário, é uma renda passiva. Direitos autorais, venda online. Aprenda a vender online algum produto. Eu falo muito isso para minha cunhada, né? Vai desenvolvendo habilidade, vai desenvolvendo tecnologia. Pega o teu filho adolescente, bota para ele entender, porque eles rapidamente sabem mexer no online e começar a entender como é que se vende no online. O que eu tenho que fazer? É um caminho pouco explorado e as pessoas têm muito preconceito, tá, gente? Mas é um caminho que é importante vocês começarem a ensinar os filhos adolescentes, que fica só lá na TV, fala pra ele todo dia estudar 1 hora como é que se vende produtos, infoproduto, porque é só ficar no computador para vender. E isso é uma renda top, é uma renda, dinheiro bom, a gente fala, renda boa. Por quê? Porque depois que você entra nesse caminho, mesmo que você estiver dormindo, ele continua vendendo no online. Ou seja, todo software, né? Toda inteligência artificial vai estar trabalhando por você. Então a gente que tem acesso a essa inteligência artificial é top, tá? O pior conselho que você pode dar pro teu filho vai estudar para ter um bom emprego. Tá? É péssimo, é trabalhar para o dinheiro ruim, porque você tem que trabalhar mais e mais e mais e mais e mais para poder fazer esse movimento. A gente também tem que estimular para o dinheiro parar de fugir da gente, entender e estudar muito sobre ambição e ganância. Estude sobre ambição e ganância. Como a gente tem uma crença, né, de que é pecado ter dinheiro, olha, dinheiro traz infelicidade, olha, o fulano tem muito dinheiro, mas é infeliz. Não, tem muito dinheiro, é infeliz porque essa pessoa trabalhou só para fazer dinheiro e quando fez dinheiro, perdeu o propósito de vida, cai na depressão. Mas por quê? Porque fez um movimento a favor de só juntar o dinheiro e não... E aí, quando eu atendo cliente assim, eu sempre digo assim, ótimo, você já tem dinheiro, vamos caçar nosso propósito de vida? Porque você tem dinheiro, então vai caçar seu propósito de vida. E aí a gente vai destrinchando toda a caminhada dele para um propósito de vida. E aí quando ele encontra um propósito de vida, ele volta a ter vida. E ele já não precisa daquele dinheiro. E aquele dinheiro rende tanto porque ele já não precisa. Ele está só ali ocupando tempo para poder ajudar e servir a vida de muitos. Nós estamos aqui. E servir a vida de muitos não é gratuitamente, não. Tem que ter troca. Olha, gente, ajudar gratuitamente, pela gratuidade, simplesmente, a caridade, primeiro, fazer a caridade quando você está apurado financeiramente, gente, o dinheiro foge de você, tá? Por quê? Porque você está entrando num lugar que não é capaz de se bancar e vai dar um de maior, porque quando eu posso ajudar, a caridade é depois que você se estrutura, é depois que você dá conta de si. Se você cuidar de si, é menos um, né, para alguém ter que cuidar de você. Então a gente tem que ter esse raciocínio, é muito importante ter esse raciocínio, tá? Estudar sobre a questão da sua ambição. A ambição é muito positiva, é muito importante, tá? Então, aprender a estimular. Como que você vai trabalhar a ambição do seu filho? Pare de dar tudo pro teu filho. Quando começa a entrar na adolescência, começa a negociar. Olha, você tem que fazer isso, para ter isso, tá? Faz sentido isso para vocês, gente, na educação de filhos? Faz sentido ou não? Me fala aí se tá fazendo sentido. O nosso maior ativo, gente, é o cérebro, tá? Então, e a gente só aprende fazendo. Então, aprender a mexer com o dinheiro, tá? É muito importante. Como que a sua família trata? Comece a investigar isso daqui para frente, como é que a sua família lida com o dinheiro. Show, perfeito. Quem tiver dúvida, pode ir fazendo que depois eu vou respondendo, tá joia? Deixa eu ver aqui.
Perfeito, Luciana. Ando sonhando de tanto que. Olha, a melhor coisa é. Quem quer trabalhar e reprogramar teu cérebro, na hora de dormir, meditar um minutinho ali. Assim, como? A palavra como, tá? A palavra como é top, porque a palavra como, o cérebro odeia. Por quê? O cérebro detesta uma lacuna. Então, tudo que você coloca como lacuna, ela precisa buscar resposta. Então, dormir assim, como que eu posso escalonar meu negócio? Que ideia que eu preciso, que eu posso escalonar? Se eu dormir, ele continua me produzindo dinheiro. O que eu posso fazer para isso acontecer? E o último item que eu quero trabalhar um pouco, que é muito importante, é sobre a lei da hierarquia. Ontem, quem teve na constelação, como faltou a cliente, né? E lógico que foi uma autossabotagem, foi mais forte do que ela, então ela preferiu adoecer, porque aí colocar a culpa na doença é mais confortável, né? Mas ela também nos ajudou muito, porque eu peguei esse espaço e fiz uma dinâmica para mostrar através de campo. O que eu gosto do campo? Porque o campo, as pessoas não sabem o que elas estão representando, então elas não sabem o que tem que fazer. Elas têm que sentir o músculo, e a partir do momento que se abre esse campo, elas vão fazendo o movimento. Como elas não sabem quem elas representam, elas têm que confiar no corpo e fazer o movimento que o corpo está pedindo, né? E ontem a gente demonstrou como que a gente deixa o nosso dinheiro fraco, como que a escassez bate, como é que o dinheiro cai no chão, um dinheiro infantilizado. Quer ver um dinheiro infantilizado? Dinheiro infantilizado, vocês conhecem algum casal de amigos, né? A gente chama assim, existe eu vou colocar algumas palavras para poder fazer. Casal que ambos, existe assim, os dois econômicos, casal econômico. O marido é econômico, a esposa é econômica. Esse é um ótimo lugar para o casal ficar. Os dois combinam muito bem, tá? Porque sempre, lembrando que tudo que acontece entre casal, 50 de um, 50 do outro. Nem mais, nem menos. E isso dentro da terapia com o Dr. Moisés Grossman, para mim ficou claríssimo como isso faz sentido, tá? E aí, o casal econômico, ambos trabalham junto e enriquecem nesse processo. Agora, tem casal que é assim, ó. Casal ansioso. Eles têm medo de faltar dinheiro. Por quê? Porque eles vêm no histórico, tá? De escassez. Então, às vezes, eles têm dinheiro, mas vivem como pobres. Eles vivem contando dinheiro, eles vivem ansiosos, então eles não conseguem. O casal econômico, ele consegue ter dinheiro guardado, patrimônio, prazer na vida, então ele consegue ter um equilíbrio. Agora, o casal ansioso não. Ele tem muito medo, ele tem muita insegurança no mundo. E esse medo, eles têm medo de desfazer do dinheiro. Então eles só vivem para trabalhar e juntar, trabalhar e juntar. E na velhice, depois não consegue usufruir e vai deixar para a descendência. E aí o que acontece na descendência? A descendência recebe um grande patrimônio, não lutou por aquele dinheiro, e aí o dinheiro, ele é desonrado, porque aquele ditado, né? Fazer dinheiro é que faz a gente ganhar respeito, honra e reverência para usar o nosso dinheiro. Herança, quando você recebe uma herança, ele só é produtivo na sua vida, ele só vai fazer mais dinheiro na sua vida se esse dinheiro estiver a serviço da vida. Então, isso é que vocês têm que gravar. Todo dia você acorda e dorme. Professor que vai lá dar aula só para poder receber o seu salário no final do mês, o dinheiro desse professor não rende, tá ok? E eu tenho muita vontade de fazer um movimento com os professores, porque a educação é a base. Se a gente conseguisse trabalhar a percepção dos padrões negativos, do sistema familiar que trava o dinheiro na primeira infância, e trabalhar a educação na primeira infância, ia melhorar a vida dos professores. Os professores iriam mais felizes para darem suas aulas, entendendo que se aquilo é propósito de vida, o dinheiro do professor vai, render muito, tá? Então, casais que roubam, tá? Um rouba e o outro trabalha feito um louco. E aí a gente chama de codependente, quer dizer, ele não consegue deixar esse cônjuge que rouba muito, que consome todo o dinheiro, é onde tem muita briga entre casais, tá? Então, todo mundo que é tomador demais acaba roubando e entra no papel do ladrão. E nesse movimento, quem fica só tomando,
o dinheiro foge. Quando começa a monetizar, o negócio não vai para frente, nada sai do lugar. Então, se o negócio não está saindo do lugar, então eu quero que você comece a desconfiar o seguinte: onde eu posso estar roubando? Eu sempre faço essa pergunta dentro de mim. Nossa, será que esse movimento, se eu fizer, eu estou roubando alguém? Tempo, energia e matéria, tá ok? Por quê? Porque todo roubo há uma compensação nos cílios. E para isso que serve. José Saramago fala muito na poesia dele de filhos, né? Filhos servem para quê? Para lapidar os nossos hábitos, porque a gente sabe que tudo que nós fizermos de errado tem uma compensação ou na nossa velhice, e que bom que seja na nossa velhice, já que a gente fez mesmo, né, o M, então que seja a consequência aqui. Mas, normalmente, pelos estudos, Bert Hellick, Teoria da Constelação Familiar, do Dr. Moisés Grossman, que estuda muito, né, essa questão da neurose sistêmica familiar, todos levam para o mesmo caminho. Há uma compensação até 3 gerações. Filhos, netos e bisnetos. Tá, ok? E quem esteve na constelação ontem percebeu que o movimento estava lá na 7ª geração. Ou seja, um descendente estava linkado com a angústia de um filho cujo pai estava muito caído, né? Estava simplesmente perdido na vida. E aí o filho ficou ansioso e aí um descendente lá da frente também tem a mesma ansiedade, o mesmo sofrimento. Então, trabalhar, o dinheiro vai fugir quem desrespeita muito essa hierarquia. O casal precisa entrar em acordo com o dinheiro. Porque a lei da hierarquia, dentro de uma empresa, funcionário que não respeita a hierarquia, ele pode trabalhar feito um louco. Só que ele não respeita a hierarquia, ele não gosta do chefe. Ele vai lá para trabalhar só em nome do dinheiro, né? E dentro desse movimento, gente, esse dinheiro que chega na mão dele não rende. Então, um dinheiro que rende é porque essa pessoa vai trabalhar a serviço da vida, para contribuir na vida de muitos, para aquela empresa crescer e olha para a hierarquia com respeito. Então, respeito, honra e reverência é tudo o dinheiro não fugir da gente, tá bom? E na constelação de ontem a gente abriu um campo para mostrar entre casal, marido e mulher, o que acontece quando há um desrespeito na hierarquia. Quando um filho cresce, né, entra numa empresa familiar e quer mandar no fundador da empresa, o dinheiro começa a enfraquecer. Ele vai ficando... ele fica sem força. O dinheiro vai perdendo força de levar aquela empresa para o crescimento, tá? E quando existe um sistema matriarcal, e aqui eu não quero entrar em discussão se é certo, se é errado, né? O que vale para mim são os fatos que acontecem e aí eu respeito essa lei. Então, isso é uma coisa que cada um vai investigar aqui. Comece a perceber sistema familiar matriarcal, onde a mulher acaba comandando. Preste atenção o que acontece com os descendentes. Preste atenção o que acontece com o dinheiro nesse sistema familiar e o dinheiro das descendências à medida que eles vão crescendo. Família matriarcal, o dinheiro fica infantilizado, a gente fala, tá? Enquanto que quando o filho cresce e manda nos pais, o dinheiro fica enfraquecido, o outro infantilizado. Por que dinheiro infantilizado? Como é que a criança gasta dinheiro? Vocês já pararam para pensar? Como é que a criança gasta o seu dinheiro? Isso chama-se dinheiro infantilizado. A criança não pensa como ela vai gastar, ela simplesmente vai gastando, né? Ela vai gastando. O que gera isso? Isso pode gerar um endividamento, tá, gente? O endividamento, o que é o endividamento? Casal que vive em dívida. Eu atendo muito esse protocolo, tá? Casal em dívida. O casal em dívida, ele acontece por quê? Porque os dois estão infelizes na vida. E aí, eles precisam, toda hora, ficar comprando alguma coisa, fazendo alguma viagem pequena, fazendo algum movimento, mas é um movimento que leva pouco dinheiro, pingadinho, pra lá e pra cá. E nesse movimento, ele não sabe pra onde foi o dinheiro. Por quê? Porque ele fica fazendo pequenos presentinhos para poder sair daquela sensação desagradável, por isso que ele vive em dívida. Por quê? Porque é um vazio que ele quer preencher. E ele não consegue preencher, não consegue resolver, fica sem o dinheiro, e aí ele fala assim, olha, o dinheiro foge de mim.
E aí quando a gente vai ver, não é o dinheiro que foge de você. Você está preenchendo um buraco sem fundo. Então vamos colocar um fundo nesse buraco. Como é que a gente coloca o fundo no buraco? Resgatando a nossa história familiar. Ó, tá aqui, minha história familiar. Todos que puderem, no seu ambiente de trabalho, colocar alguma âncora, isso chama-se âncora, tá? Da sua ancestralidade, ajuda muito a você toda hora entender que existe uma ancestralidade que você honra e que está presente e que com a força deles, você tem força para fazer o movimento da monetização. O respeito à ancestralidade, o endividamento está muito linkado a isso, tá, gente? Ficar nessa sofrência, né? Porque eu nunca vivenciei, mas deve ser uma coisa muito desconfortável acordar e dormir e todo mês ficar no vermelho. E casamento de hierarquia, onde um é pão duro e o outro é endividado. O que significa? Inversão de hierarquia também, tá? Um é pão duro e o outro vive endividado. Porque é um papel de pai, se o marido é pão duro, é pai com uma filha casada. Tá? Esse é o protocolo. E aí essa filha, ela não consegue preencher no relacionamento, porque um faz o papel de pai, o outro faz o papel de filha. Então ela vai fazendo o quê? Ela vai consumindo e comprar para ela e viajar e tudo perde valor muito rápido. Hoje as crianças, eu percebo isso pelo nosso filho. E às vezes eu via aqueles bonecos que eles recebiam de presente dos familiares, R$100, gente, aquilo me cortava o coração. Por quê? Porque aquele boneco de R$100, daí 15 dias ele estava jogado no chão, em qualquer canto. E é R$100 jogado. Então, esse excesso de brinquedos de alto valor para os filhos, você está ensinando o teu filho a desvalorizar o dinheiro. Então, na primeira infância, a primeira infância de 0 a 6 anos, ela nem precisa de brinquedo caro. Ela gosta de desmontar. Então, dê coisas que monte, desmonte. Além de desenvolver neurologicamente, o cérebro é maravilhoso para desenvolver o cognitivo. É coisa que ele pode construir e destruir. Aí bota aqueles brinquedos caros que não pode destruir e que não pode desconstruir. Ele é caro e quando ele quebra, o pai fica chateado porque era um brinquedo muito caro e ele quebrou. Veja, trava todo o movimento de desenvolvimento dessa criança ir para o mundo desvinculado dos pais, porque fica apegada a bens materiais também esse movimento, ok? Então, hierarquia é muito importante. Então, começa a prestar atenção. Se no seu sistema familiar você vem de um padrão matriarcal, e isso afeta a sua relação com o dinheiro. Ele fica enfraquecido. Então como é que eu faço? Um exercício de ficar no seu devido lugar. Então todo mundo tem que procurar o seu devido lugar dentro do sistema familiar. Se é de filha, fique como filha. Aí o dinheiro para de fugir de você. Se é de esposa, fique no papel de esposa. Se é de marido, fique no papel de marido. Quanto mais eu ficar num papel correto dentro do sistema familiar, mais eu fico conectada com o campo da energia, do dinheiro. Lembrando, dinheiro é uma energia que é uma consciência. Então, quão consciente você está nos lugares que você ocupa, sem roubar o lugar do outro. Hoje em dia, a gente fica roubando os lugares, né? Do pai, da mãe, fica casado com a mãe, fica casado com o pai, rouba os pais dos irmãos, rouba os pais dos amigos, né? Aquela pessoa que diz assim, falando assim, eu adoro a fulana porque ela sempre me ajuda. Essa pessoa que teve essa frase, ela já está num papel de filha caçando outros pais. Só que quando você pergunta para ela, você respeita seus pais? Demais! Eu amo meus pais é isso, meus pais é aquilo. Só que a pessoa não tem dinheiro. Então, por aí, você já tira que a pessoa está contando uma mentirinha para si mesma, mas ela não tem consciência, não tem maldade, não tem sacanagem da parte dela, tá ok? Então, é importante a gente entender isso. Tudo que eu tô falando é um movimento inconsciente. Não existe culpados, mas existe o responsável que vai bater o martelo e vai dizer assim, acabou a palhaçada, vou organizar minha vida financeira e vai lá quem não tem, passa no bio do meu Instagram, tem um e-book. Na primeira live eu falei muito sobre tomada de decisão.
O que faz a gente alavancar, sair de um lugar ruim, parar de dinheiro fugir, é quando eu tomo uma decisão que eu acabei de falar. Ó, acabou a palhaçada com o dinheiro. Vou estudar sobre o dinheiro, vou entender essa energia, que energia que eu tenho que mudar dentro de mim, que história familiar que eu tenho que buscar, fazer a minha emancipação, a minha individuação do sistema familiar de origem e ficar no sistema familiar que está nucleando, tá? Parar de ficar ajudando pai e mãe enquanto eles têm energia. Se eles têm condições, não é porque você está ganhando mais ou melhor que você tem a obrigação de atender os caprichos dele. Quando a gente faz isso, no ego, é maravilhoso, tá joia? No nível da alma, nós estamos desonrando o dinheiro. Nós estamos falando inconscientemente. Papai e mamãe, eu vou ser agora a sua mãe. Ou eu vou ser agora o seu pai. Tá joia? Então, deixa eu ver aqui, já vai encerrar. O que mais de perguntas? Eu sou muito criativa, mas tenho medo do sucesso. Tem que investigar isso, Mônica, tá? Você já tem a ferramenta mais poderosa que é a criatividade, que poucas pessoas não têm. Então você tá com assim, 70% do seu caminho já desbloqueado. Então, corre atrás da ferramenta. Constelação é um movimento, fica assistindo constelação que vai te ajudar você a entender, tá joia? Passar tempo ajuda muito. Mamãe sempre falou mal do dinheiro, né? Dinheiro é energia feminina, tá joia, gente? Olha aí que legal. Quanto mais me posicionei como esposa, mais meu marido ganha força para fazer dinheiro. Gente, é a mais pura verdade. E aí, esse equilíbrio ajuda a gente a ganhar força para fazer dinheiro. Então, gente, é isso. Resumo. Todos precisam ter hábito de estudar sobre o dinheiro, tá ok? Então, começa hoje, coloca lá 15 minutos. Começa a estudar sobre esse dinheiro, para você começar a fazer uma amizade com esse dinheiro, começar a namorar com esse campo. Respeitar a hierarquia no sistema familiar, muito importante. A Luciana que está experimentando, experimenta você também. Tudo começa com um padrão financeiro no nosso sistema familiar, tá ok? E conflito entre casal é maturidade que precisa ganhar. Precisa romper com o sistema familiar de origem. Um grande beijo e até nossa próxima live. Quem não baixou o e-book, vai lá no Instagram, na bio, baixa o e-book que tem dicas fantásticas sobre isso também.